Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente. A gente vai conversar com uma profissional da área, psicopedagoga, a Vanessa. Vanessa nos deu a honra de estar aqui dividindo um pouquinho da experiência dela conosco, que isso é muito válido, né, para nós que estamos no caminho da pedagogia. E ela vai passar um pouquinho das experiências dela para nós, ok? Então, Vanessa, muito obrigada por você ter aceitado o convite de fazer essa entrevista conosco. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação para a gente entrar no assunto mesmo da psicopedagogia. Ok, Juliana, eu agradeço o convite. Oi, alunos da pedagogia. O meu nome, né, é Vanessa. Eu atuo como psicopedagoga clínica. Sou formada em pedagogia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e a psicopedagogia eu fiz a especialização pela Estácio de Sá e sou especialista também em docência do ensino superior e neuropsicologia. Já atuei na escola, né? Já fui coordenadora de ensino fundamental 1, orientadora pedagógica de ensino fundamental 2, nono ano, e ensino médio, e orientadora de curso livre, né? Preparatório militar e preparatório pré-vestibular, Enem, PISM, né? Eu comecei a minha atuação, né? Ainda na faculdade, como auxiliar de coordenação. Então, toda a minha experiência ela é voltada para essa área de gestão. E eu sempre quis trabalhar com crianças que fossem portadoras de alguma deficiência. A minha escolha da pedagogia ela foi devido a esse interesse, né? E lá eu fui me descobrindo de acordo com as minhas experiências, e aí eu fui pesquisando, fui fazendo leitura sobre a questão do processo de aprendizagem, e aí eu me encantei com a psicopedagogia, e aí desde 2012 eu venho atuando, né? Esse ano de 2020, eu estou atuando só com consultório. De 2012 até 2019, eu conciliava consultório e escola. Né? Aí hoje eu atuo só no consultório. E aí, no caso, a gente queria saber assim, o que é a psicopedagogia e qual é a função desempenhada por quem segue essa carreira. Sim. Então, a psicopedagogia, ela é uma junção, né, da psicologia com a pedagogia voltada para a área de aprendizagem, né? Então, a gente vai verificar as hipóteses que são facilitadoras ou que dificultam o processo de aprendizagem do indivíduo, né? Essa é a nossa formação, né? Dentro do desenvolvimento cognitivo, a gente vai fazendo essas verificações, né, dentro dessa avaliação psicopedagógica, e depois a gente vai trabalhando essa estimulação cognitiva na área, né, que for identificada essa hipótese. A nossa atuação, ela pode ser em clínica ou ela pode ser na escola, né? Quando a gente vai para a escola, a gente trabalha com a psicopedagogia institucional, é uma área preventiva, né? São poucas as escolas que têm um psicopedagogo. O que ajuda muito é quando existe um setor de orientação ou de coordenação em que essas pessoas têm a formação, porque facilita muito esse olhar mais sensível à mediação, né, que precisa ser feita. E aí, dentro do papel do psicopedagogo institucional, aonde a gente vai atuar diretamente, né? No atendimento com o aluno, no atendimento com a família e atendimento aos professores. Então, a gente vai mediar, né, os 3 processos. Então, a gente vai identificando ali, né? Por exemplo, existe um aluno com uma determinada dificuldade. Existe uma discussão atual entre a psicopedagogia institucional dentro da escola, com relação à clínica, aplicação de teste projetivo, alguma coisa nesse sentido.
ainda não é autorizado e eu, particularmente, também não acho que seja interessante, né? Porque as pessoas confundem esse atendimento psicopedagógico institucional com o clínico. Então, assim, em determinados momentos da investigação, a gente chega num ponto que talvez a escola não seja a ideal para aquela criança ou para aquele adolescente. Então, se você estiver na instituição e você começa a entrar num campo investigativo clínico e começa a perceber que existe essa possibilidade, como que você fala para a criança sair da escola? Né? Então, por isso que a gente fala que o psicopedagogo ele não pode clinicar na escola. Então, atuando de forma preventiva, a gente vai fazer a investigação do que está acontecendo com aquele aluno. Né? Então, a gente vai conversar com o professor, a partir da queixa do professor, a gente vai conversar com o aluno e vai conversar com a família para poder verificar algumas hipóteses, né, que podem estar acontecendo para que a criança, né, esteja com dificuldade de aprendizagem. Verificar quais são os motivos pelos quais a criança tem uma falta de atenção, né? E aí, assim, vamos investigar com todos os professores que dão aula para a criança, porque às vezes é muito pontual. Então, esse é o caráter da psicopedagogia institucional, né? Olhar sempre o todo. A gente também trabalha com a questão de adequação curricular, adequação de atividades, adequação da metodologia da escola, né? Porque a gente precisa aí atender as crianças e adolescentes como um todo, principalmente quando a escola trabalha com uma proposta inclusiva. Então, a gente também tem essa função, né, dentro da psicopedagogia. E também trabalhar algumas formações com professores, né? Quando você tem um psicopedagogo institucional, a escola ela pode promover com os seus professores uma formação, porque muitas vezes o professor ele tem dificuldade de rever a sua prática, né? De ter essa sensibilidade de olhar, né? A gente percebe que muitas vezes a graduação ela não dá esse olhar sensível para que a gente possa ter um melhor olhar para o todo para essa aprendizagem, né? A gente percebe, existem algumas pesquisas que falam que em uma sala de aula o tempo de concentração é muito curto. E independente se o aluno tem algum tipo de transtorno ou não, sempre existe ali mais ou menos em torno de 70% dos alunos desatentos. Então, a gente precisa de propor metodologias que sejam significativas para que o ensino ele alcance o seu objetivo maior, né? E aí o psicopedagogo ele vem atuando nessa parte também juntamente com os professores, né? Nessa formação do como fazer, né? De acordo com a característica da turma e se houver alguma criança, né? Ou adolescente com uma característica ainda que precisa de um atendimento mais especializado, a gente também vai atuar com essa criança e com o professor em específico. A gente também trabalha com algumas palestras, com os alunos, a questão da orientação para estudo, identificar a modalidade de aprendizagem desses alunos, a gente também consegue fazer na psicopedagogia institucional na hora do atendimento individualizado, orientar as famílias, né, de como lidar com esse aluno, com as suas dificuldades, né, que muitas vezes a família vai achando que a criança é preguiçosa, e vai orientar as famílias, né, de como lidar com esse aluno, né, porque tem muito da característica dele, da personalidade dele, para que a família também não crie expectativas, né, porque às vezes a criança realmente tem muita dificuldade, orientar a família em como valorizar cada passo dado, cada superação desse aluno. Então, a psicopedagogia, eu falo que é a sensibilidade, é o coração da escola, junto com a orientação pedagógica, né? Que existe um olhar muito sensível e muito individual. E na parte clínica, a gente atua com as avaliações psicopedagógicas
que são para verificação de hipótese de dificuldade de aprendizagem, não para fazer o diagnóstico de algum tipo de transtorno, a gente não faz diagnóstico. E aí, a partir do momento em que as hipóteses são levantadas e que a criança tem algum sintoma característico de algum transtorno, nós fazemos o encaminhamento para um neurologista, para uma fonoaudióloga, para uma psicóloga, né? Porque por mais que a gente trabalhe também a questão emocional, mas essa questão emocional é de acordo com o vínculo escolar. A gente não trabalha o emocional, por exemplo, com o vínculo familiar, né? Então a gente precisa de trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né? E muita gente confunde um psicopedagogo achando que o psicopedagogo é um psicólogo, e não é um psicólogo. E o psicopedagogo também não é um professor particular, nem um professor de reforço, né? Porque as pessoas confundem também essa atuação, principalmente na clínica, que é individual. Então, por exemplo, a criança tem uma dificuldade no processo de alfabetização, e aí a família quer que dá um reforço, e a gente não vai trabalhar reforço. A gente até trabalha algumas questões de alfabetização, mas ligado no desenvolvimento cognitivo da criança. Não é um reforço. A gente não vai trabalhar dever de casa, não é isso. A gente vai trabalhar com jogos, com ludicidade, e aí a gente faz a investigação que dura em torno de 6 a 8 sessões, fazemos um informativo, enviamos para a família, vamos para a escola, encaminhamos para o neurologista, quando a criança não é diagnosticada ainda, né? E a partir da 9ª sessão, nós começamos o acompanhamento, dentro das hipóteses que foram, que apareceram nessa avaliação. Quando a criança já vem com o diagnóstico, a gente vai trabalhar com o que foi dado, né? Mas eu, particularmente, faço uma avaliação também. Porque o que acontece? A gente tem uma questão das medicações. Eu estou até entrando nas perguntas seguintes, tá? E qualquer coisa você me corta, Juliana. A gente tem uma questão de que os sintomas da criança com dificuldade de aprendizagem, uma criança portadora de transtorno de déficit de atenção, por exemplo, é muito parecido, é muito comum. E aí, quando você vai para o médico, você dá lá os sintomas, o médico vai fechar esse laudo, né? Então, assim, são poucos ainda que encaminham para uma avaliação psicopedagógica para fechar a medicação. A maioria, infelizmente, já fecha o diagnóstico sem essa avaliação, né? Sem discutir e tudo. E a gente percebe que muitas vezes o treinamento cognitivo, ele auxilia muito a criança e o transtorno vai se tornando mais ameno, porque a nossa função é fazer com que a criança seja autônoma e aprenda a controlar essa questão da falta de atenção quando se trata do TDA, né, ou TDAH, do que a questão de só conter a criança, né, porque a medicação ela contém a criança. Então, é essa a nossa linha de trabalho. Eu, particularmente, faço uma nova avaliação, vou investigando, para a gente não se, como se fosse assim, não se contaminar com o que vem. Você tem uma informação inicial, mas eu quero observar para ver como que é realmente essa criança, né? Ver o que bate realmente, né? Existe os sintomas, existe esse processo, mas a gente está muito mais para poder trabalhar a potencialidade dessa criança. E essa dificuldade a gente vai amenizar, porque senão a gente foca no transtorno e esquece das potencialidades, né? Então, o nosso trabalho clínico, ele vem nesse processo. E, às vezes, o médico, em uma única consulta, ele já dá aquele laudo. Como, né, que em uma consulta, sei lá, eu acho que tem que ser muito, né, para rápido, assim, a gente fica ali imaginando várias suposições, aí indica para levar no neuro ou num psiquiatra que seja, já vem com aquele laudo e com medicação. E aí, às vezes, eles, quando não detectam nada nessa única consulta, ainda costumam falar que a escola quer que a criança seja medicada para ela ficar apática e dar sossego. Eu já ouvi muito isso, né? É péssimo, é péssimo. A próxima pergunta é
em relação ao atendimento da criança. Como você mencionou, ele é feito em consultório também, na clínica, e nesse atendimento particular, como que deve ser a relação entre o psicopedagogo e a escola de origem dessa criança? O psicopedagogo, né, tanto com a criança, tanto com relação à escola, ele tem um papel de mediação. Né? Nós somos mediadores dessa criança. Então, todo o nosso atendimento é voltado para que essa mediação aconteça. Né? A gente trabalha muito a relação de mediador mediatizado, né? Para que a gente consiga atingir essa potencialidade, a plasticidade cerebral, o desenvolvimento cognitivo da criança. E aí, quando a gente vai para a escola, é muito importante a gente chegar com muita humildade e com uma escuta, né? A gente trabalha com escuta o tempo todo, no consultório, na escola, é o tempo todo escuta. Você primeiro escuta, e aí, a partir dali, você vai conversando, né? Nós, profissionais da psicopedagogia, quando a gente está na clínica e vai para a escola, algumas escolas têm resistência, outras recebem a gente muito bem. O que a gente precisa de entender? Que a escola ela é muito dinâmica. E ela tem vários alunos que passam pelo mesmo processo que aquela criança que você está avaliando e que está fazendo acompanhamento com você. Muitas crianças na mesma sala de aula passando, às vezes, pelo mesmo processo. Então, quando o psicopedagogo ele vai armado já com tudo que a escola tem que fazer, existe uma resistência. A gente não está ali para ensinar a escola a fazer o trabalho dela. Nós estamos ali para poder acrescentar, para trabalhar junto. Né? Então, eu levo as minhas observações da criança. Eu costumo ir à escola no início do processo por 2 vezes. Eu vou no início, quando a criança chega para mim para fazer essa escuta, e aí durante a avaliação, aí quando eu termino para levar o informativo, eu vou pela 2ª vez, porque eu acho muito importante essa escuta da escola, né? E aí eu faço essa escuta, faço a avaliação da criança e retorno na escola com o que eu observei. E aí eu faço as minhas sugestões, se for possível. Porque existe também uma questão da legislação que coloca essa questão de quando a criança tem um TDAH, por exemplo, que é o que é mais comum que a gente tem na escola, a criança tem que fazer prova separada, tem que sentar na frente, tem que ter tempo maior de prova, etc. e tal. Cada criança tem... Isso não é uma regra. A gente tem uma lei que é para alunos que têm deficiência. O transtorno não é uma deficiência. E aí a escola ela pode ou não acatar. Porque se ela for acatar que toda criança com TDAH tem que fazer prova no horário separado, mais tempo de prova, ela tem uma sala de aula com todas as crianças com TDAH. Então a gente precisa de ver como que é essa estrutura da escola e o que é possível de ser feito. E as sugestões para os professores, que é fundamental. Mais do que a sugestão para a escola no todo, que é essa questão do tempo, de prova, né, de avaliação, é a questão da sala de aula. Né? Dificilmente a gente consegue conversar com o professor. Mas quando eu vou para a escola, eu até me proponho a ter essa conversa, ou eu já passo tudo para a coordenadora. O que pode ser feito, o que pode ser melhorado, e que se o professor tiver dificuldade, ele pode entrar em contato. Principalmente quando precisa fazer alguma adequação curricular, porque é muito difícil. Né? A orientação é sempre essa, principalmente para as avaliações de crianças com transtorno. Enunciado curto e claro, opções... redução de alternativas, o texto precisa ser claro, precisa ser coeso, ser coerente, informações objetivas, porque às vezes o professor olha uma questão e fala assim, nossa, que questão linda, vou dar na minha prova. Tá, ela é linda, mas quais são os processos que o seu aluno precisa ter para ele atingir o objetivo final? Ele está preparado para isso? E é independente do transtorno. Né, que é quando a gente faz lá na psicopedagogia institucional a avaliação da avaliação do professor, para ver se a criança ela vai realmente conseguir fazer. Né? Então, é muito importante quando a escola tem esse trabalho. Mas quando a gente vai para a escola, a gente precisa ir com essa escuta, com essa humildade, falar da observação que a gente teve, não falar que a escola está errada.
Porque a gente tem uma tendência a isso também. Eu faço parte, por exemplo, de um grupo de estudo de psicopedagogia e que existem alguns profissionais que querem que a escola faça tudo. E, infelizmente, não tem como. Então, a gente precisa de encontrar um meio termo em que a criança não vai sofrer, que ela vai fluir na aprendizagem e que a escola também possa fazer. E aí a gente vai para a sugestão com aquele aluno, mas que pode acontecer com a turma dele em si. Porque aquela sugestão que vai para ele, ela favorece a maioria. Né? Então, a gente precisa ir com esse caráter de humildade. E aí, quando eu vou com a avaliação, né, eu faço as observações, falo da criança como um todo, do que foi observado, do que foi encaminhado, e essa sugestão também para a escola, e sempre me coloco à disposição. Né? Porque às vezes a gente chega num olhar que a escola não teve, e aí dá aquele insight, eu vou fazer isso, e aí vai fluindo. Né? Até para não chegar na situação da criança ter que sair da escola. Uhum. O profissional que está atendendo algum aluno da escola, que eu sou supervisora, porque elas têm os horários de atendimento, mas assim, às vezes não chega naquele horário, eu sempre faço questão de pedir para eventual ir para a sala para a professora estar conversando, seja com a psicopedagoga ou com a psicóloga que foi até nós, porque é muito importante essa união, é uma parceria. Com certeza. São trocas de figurinhas e que vão chegar no objetivo que é estar ajudando aquela criança. Isso. Não é? Sim. É muito importante. E eu queria saber se estudar psicopedagogia ajuda o professor a ensinar melhor? Ajuda o professor a ter um olhar mais sensível para a sua prática. A psicopedagogia, ela permite a gente um olhar que a graduação, ela infelizmente não permite. Até porque, falando da pedagogia, é muito voltada para a parte do ensino. Fala-se do ensino e aprendizagem, fala da questão da relação de afeto, do diálogo, de tudo que é importante, mas pouco se fala do desenvolvimento cognitivo. Para mim, essa é a parte fundamental, de como a criança aprende, quais são as possibilidades de aprendizado de uma criança ou de um adolescente, né? Estudar um pouco mais sobre as metodologias ativas, sobre as funções executivas, que são assim, todo mundo fala assim, é encantador na leitura, na prática não é assim que acontece. No início realmente dá muito trabalho, mas quando você começa a praticar, é uma coisa natural e a sua turma vai fluindo de uma forma assim que é impressionante. Então, assim, eu vejo que a psicopedagogia, ela traz um outro olhar, uma questão mais sensível. O professor, ele consegue ficar mais atento a alguns detalhes que só a graduação ela não permite para nós. Principalmente os professores das áreas de licenciatura, que aí a gente vai falar do Fundamental 2 e Médio, que eles vão fazer algumas matérias na pedagogia e que muito fica perdido. Então, fica muito visada essa questão do conteúdo, passar conteúdo, passar conteúdo. Um ou outro tem já nato uma sensibilidade, né? Eu falo que todo professor de licenciatura tinha que passar pela pedagogia ou pela psicopedagogia para ter um pouquinho mais desse olhar, né? Porque, assim, às vezes a graduação realmente não é o suficiente, né? A gente precisa de uma prática, a gente precisa de estudo. E a psicopedagogia é encantadora. Eu sou suspeita porque eu me encontrei de uma forma que é muito significativo para mim, muito. Você se sente muito útil, isso é muito bom. Sim, principalmente os professores das áreas de exatas, né? Sim. Eu acho que eles tinham que ter mais, porque faz falta eu falo um pouco de humanização. Exatamente. Né? De se colocar no lugar do outro, de sair daquele eu sei, eu estou aqui para passar para vocês, né? Existe isso, sim. Quando, na época que eu formei, né, uns bons anos atrás, após que era mais procurada e disponibilizada para a nossa área, né, para a pedagogia, já era a psicopedagogia. Então, há quase 15 anos atrás, não, um pouquinho mais, quase 20. Você acha
que essa profissão, ela está um pouco desgastada, já está um pouco saturada, vamos dizer assim? Eu não acho, porque são poucas as pessoas que fazem a especialização que partem para a clínica ou que vão para a área de gestão. Muitas das pessoas que buscam a psicopedagogia vai pela melhora mesmo da prática da sala de aula, né? Principalmente professoras de educação infantil. São as que mais procuram, né? E quando a gente vai para a faculdade, a gente percebe, o que você exerce hoje? Eu sou professora de educação infantil e tudo. Então, a gente percebe muito essa questão da sala de aula. Para a clínica, não está saturado porque as pessoas são inseguras de atender. Então, são poucas as pessoas que atendem. Então, por exemplo, nesse grupo de estudo que eu estou hoje, das psicopedagogas de Juiz de Fora, daqui, a maioria já são professoras aposentadas, que fizeram a especialização, e aí agora, para não deixarem de trabalhar, investiram no consultório. Então, assim, existe um campo para se trabalhar. Você pode trabalhar com a psicopedagogia empresarial, né? Se você quiser ir para uma área de empresa, tem a psicopedagogia hospitalar, é muito ampla, né? Então, assim, eu não vejo a psicopedagogia como saturada. Hoje eu vejo muitas pessoas fazendo a neuropsicopedagogia, né? Que aí vai investir mais nessa questão da área cerebral, da parte biológica mesmo, né? Porque existe até... As pessoas perguntam, mas qual que é a diferença da neuropsicopedagogia para psicopedagogia? A gente fica mais na parte de aprendizagem mesmo, junto com a psicologia. A neuropsicopedagogia, ela já vem para a área biológica, ela acrescenta a área biológica da parte mais profunda de funcionamento do cérebro. E aí, muitas escolas ou profissionais pedem a avaliação neuropsicológica. Nós não podemos fazer essa avaliação também, às vezes as pessoas confundem. Até procuram um neuropsicopedagogo para fazer, mas ele não pode fazer, tem que ser um profissional da área de psicologia, né, com a especialização em neuro, nós não podemos. Então as pessoas às vezes estranham, né, o nosso campo investigativo, ele é diferente, né, a gente tem um campo de atuação com relação a testagens limitados, né, todo teste que a gente vai comprar é voltado para aprendizagem. Então, assim, não é um campo saturado, é um campo que, se você trabalhar direito, você vai ter aprendente, né? Tá aí aumentando, eu acho que é efeito de pandemia. Adultos procurando atendimento psicopedagógico por conta da questão da falta de concentração e de atenção, questão de organização. Hoje eu tenho um aprendente que faz doutorado, porque está numa estafe mental e ele não consegue produzir, então a falta de atenção está muito. Então, esse treino cognitivo voltado para a área de atenção e concentração. A questão da psicopedagogia voltada para idosos, né? Então, é uma área que vem crescendo muito e vem expandindo, de fato, né? É igual eu falo que eu atendo desde 2012, mas eu nunca tive coragem mesmo de investir. Falei, não, vou ficar só com consultório. Eu sempre tinha a escola, porque a gente trabalhar como autônomo também é muito difícil. Mas aí agora em 2020 falei assim, não, ou eu vou investir de fato, ou eu não vou conseguir ter realmente um retorno daquilo que eu gosto tanto de fazer. Né? Então, assim, às vezes a gente fica um pouco inseguro, mas vale muito a pena. E eu não vejo como um mercado saturado, não, porque existem muitas crianças precisando de assistência, muitas famílias que não sabem lidar com as crianças hoje, então precisam de uma orientação. Às vezes nós recebemos crianças no consultório que só precisam de uma organização da rotina. Não tem nada, né? Organizar a rotina dela, dar algumas orientações para a família e está tudo certo. Né, até pelo nível de trabalho, né, todas essas questões de não ter aquele tempo para se dedicar, para ficar com a criança. Então, qualquer coisa que fuja da curva, acho que tem algo demais, né? Então, não é. Então, é um mercado que realmente vem crescendo, e para 2021 eu acredito que vai crescer muito mais aí por conta dessas questões da pandemia. As professoras, quando você vai à escola, elas reagem bem à sua intervenção como psicopedagoga, e também há, assim, aquela confusão entre você atuar como psicopedagoga com a orientação educacional?
Então, quando eu trabalhei no setor de orientação com a psicopedagogia, não havia essa... Porque, assim, o psicopedagogo institucional, ele faz a mesma orientação que um orientador educacional. Ele não vai, às vezes, fazer alguma testagem de modalidade de aprendizagem que a gente pode fazer, né? Isso ele não vai fazer. Mas, o que acontece? Na orientação educacional, o orientador ele vai lidar diretamente com o aluno e a família. E o psicopedagogo, ele já vai atuar no todo, aluno, família e professor. E passar algumas orientações, às vezes, para a coordenação também, né? Isso dentro da escola. Quando eu vou ser recebida por alguma professora, eu, particularmente, nunca tive resistência. Assim, num primeiro momento, você percebe um olhar, porque a pessoa fica já na defensiva, né? O que será que ela vai vir dizer? O que ela quer me ensinar? Né? Existe isso, sim. Mas, como eu falei anteriormente, eu vou muito para a questão da escuta e eu vou com muita humildade, com muito tato para falar as minhas sugestões. Então, eu procuro justamente para que a pessoa fique mais à vontade. Mas, enquanto psicopedagoga institucional, aí não tinha hora que não dava para ter muito tato, não. Já tinha que ser um pouco mais direto. Já tive conflitos com professores, sim, né? Principalmente das áreas de Fundamental 2 e médio, porque eles não acreditam nesse olhar. Né? Então, já existe uma resistência que é clara, que é deles, que a gente vai quebrando aos poucos, né? Mas existem alguns momentos que a gente precisa de se impor, porque como a gente vem de uma formação da pedagogia, existe um preconceito muito grande com relação à nossa área, porque acha que a gente tem a formação só da educação infantil e o desconhecimento do quão importante é essa primeira fase escolar. Muito mais importante que o ensino médio, porque se a educação infantil não é muito bem feita, muito bem realizada, a criança tem uma série de questões posteriores da aprendizagem. Né? Então, de tão importante que é. Então, fica aquela questão, porque você é professorinha, não sei o quê, tá. Eu venci um pouco a questão, tive também mais no início de preconceito por nunca ter passado por sala de aula. Então, a minha experiência de sala de aula é cobrindo falta de professor. Eu nunca tive uma turma, exceto quando eu dei aula na prefeitura de informática. Então, assim, era uma aula super prazerosa, né? Que as crianças gostam. Então, a sala de aula em si, eu nunca fui professora. Porque sim, quando eu estava na faculdade, eu já comecei o meu estágio numa escola de ensino fundamental 2 e médio. Então, o meu contato foi todo gestão. Né? Fiz os meus estágios todos, cumpri a carga horária, mas a minha atuação depois de formada foi na gestão. Né? Então, existe, às vezes, um preconceito. Mas você nunca passou pela sala de aula, como é que você vai falar? Né? Mas, assim, quando a gente vai para a escola, é sempre ir com muita humildade. Né? E escutar o professor. Mas, professor, o que você acha disso? Né? Porque o professor ele necessita muito de ser ouvido. Com certeza. Essa parte do preconceito, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Um senhor, ele era professor no IFET aqui em Barbacena, né, super conceituado. Aí, numa festa que a gente estava, ele perguntou o que eu fazia. Quando eu falei que eu era pedagoga, nossa, ele falou, sabe o que ele falou comigo? Ele falou assim, lá no IFET, a pedagoga só serve para ficar colando florzinha de papel crepom em mural. É uma desvalorização. Gente, quando ele falou isso, nossa, mas assim, foi muito desagradável, porque eu fiquei muito nervosa, e eu falei com ele que não tinha conhecimento nenhum do que era a nossa real função, né? Aí depois, não me pediu desculpa também não, né? Se achava ali que era superior a gente, né? Que situação. Mas é isso que você falou da questão de ouvir o professor, realmente, às vezes são tantas imposições, né? Já chegam impondo, já estão impondo, e às vezes elas assustam ao deparar com o profissional, você parece que segue a mesma linha que eu, assim, né? Aquela gestão democrática, enfim.
Eu tenho uma professora que às vezes ela fala algumas coisas, eu falo, que isso, Lu? Não é assim, você tem essa autonomia, é lá só aqui com você, porque na outra escola que eu trabalho, se eu tiver essa postura, eu recebo até uma advertência. Então, assim, são coisas surreais Sim. que acontecem nas escolas, E né? às vezes a gente tem que se impor não só pela questão profissional, mas também pela parte do conhecimento, né? Sim, Porque aí a pessoa vai, realmente ela sabe do que ela está falando, né? sim. E a gente tem que estudar muito. A gente tem que estudar muito. O pedagogo tem que estudar muito, o psicopedagogo tem que estudar muito. Cada coisa, cada momento é algo novo, um transtorno novo que aparece, né? E outras práticas que podem auxiliar. Então, assim, a psicopedagogia ainda é muito nova, né? Como profissão, a gente ainda não tem nem aí no reconhecimento, a gente só tem aí a gente tem o conselho, mas que a gente não tem aquela carteirinha, né, que todo mundo fala, a gente ainda, infelizmente, não tem. Então, isso acaba desvalorizando um pouco a profissão, né, mas, assim, a gente tem que se impor no conhecimento, falando, mas primeiro na escuta. Você escuta, faz a sua sugestão, e às vezes você precisa até de provar por que, que você está falando aquilo ali, por que, que você acredita que isso pode dar certo. Pediu para o professor, olha, professor, não quero que você mude sua prática, mas você pode fazer uma tentativa? Uma vez eu atendi um professor e eu achei muito interessante, era um professor de física. Ele muito acelerado, muito bom, mas muito acelerado. E ele não percebia. E os meninos gostavam dele, mas não entendiam nada. Não entendiam nada. E aí eu conversei com ele, fui falando, falei, olha, eu acho que você precisa falar um pouco mais devagar. Aí eu sentei, conversei, falei como que ele poderia fazer a tentativa, né, de falar um pouco mais devagar, de trabalhar alguns exercícios que facilitassem a compreensão do que ele estava dizendo, para que os meninos pudessem visualizar de maneira mais concreta o que ele estava pedindo, e aí fui fazendo passo a passo do que ele poderia fazer. E hoje, hoje ele é meu amigo pessoal, né? Aí ele fala assim, nossa, Vanessa, aquela conversa, eu achei que eu fosse ser mandada embora, porque a escola tinha uma avaliação, e aí no primeiro semestre da avaliação, a avaliação dele foi horrorosa. Então, numa instituição particular, ele ia ser o quê? Mandado embora. Falei, não, você é muito bom, mas vamos tentar fazer de uma outra forma. E para ele foi muito difícil. E ele foi se colocar para os meninos também, pedindo sugestão de como ele poderia melhorar, porque a disciplina dele não é uma disciplina fácil. E ela é muito abstrata. Sim. Então, ele foi tentando, hoje ele já ainda acelera um pouco na voz, que eu acho que é dele. Eu acho que ele vai ficando ansioso, empolgado, mas pelo menos ele consegue já fazer uma lista de exercício melhor, trazer um conteúdo mais claro para os meninos, né? Então, isso é muito importante, né? E aí, quem tem esse olhar somos nós, né? Ele, infelizmente, não aprendeu. Então, assim, quando o professor ele se abre para essa tentativa, facilita o trabalho. Tem professores que já estão enraizados na sua proposta e realmente não vão mudar. E aí a gente vai trabalhar com o aluno. É igual quando a gente atende no consultório, que a criança tem muito conflito com algum familiar, ou o pai ou a mãe, e a gente percebe uma resistência tão grande da família que a gente começa a trabalhar a criança ou o adolescente, mais o adolescente, né, para poder ter um outro olhar, porque a família ela viveu num outro momento, tem outras crenças, e que não adianta discutir muita coisa, pode colocar a sua opinião, mas que não é desrespeitoso isso, e que também a família vai compreender o jeito dele de os valores, as suas crenças, e aí crescerem ali, né? Mas não mudar, né? Eu quero mudar o meu pai, eu quero mudar o meu professor, isso não vai acontecer. Aí a gente vai para uma outra linha quando não dá o profissional. Ô, Vanessa, dentro da escola, o número de criança que tem atestado com problema psiquiátrico, ou neurológico, algum distúrbio, enfim, transtorno, tem aumentado consideravelmente. Qual que é a sua opinião sobre essa questão, esse aumento? Eu acredito que, primeiro, pela falta de informação, ainda existem muitas pessoas que desconhecem o trabalho psicopedagógico.
pelo fato da facilidade em medicar, né? Porque se você vai fazer uma orientação com a família, existe uma série de tarefas, às vezes, que a família precisa de executar, fazer uma reorganização e a família quer um retorno rápido. E como tem a questão dos sintomas semelhantes, você vai ali, fecha 6, tem, né? Então, dá a medicação e tem o diagnóstico. A primeira coisa que a família procura é um neurologista. Tanto é que algumas escolas também não encaminham para o atendimento psicopedagógico. Algumas escolas encaminham, o seu filho precisa de um neurologista. Aí vai no neurologista, a gente já sabe como são as consultas, acaba tendo esse diagnóstico mesmo, né? É claro que, assim, a gente não vai questionar um médico, né? Eu não sou de questionar. Mas, por exemplo, quando eu estou atendendo alguma criança que faz uso de medicação, nas minhas sessões ela vai sem. Porque eu preciso de ver o resultado dela sem medicação, né? Então, eu peço sempre à família, não precisa dar a medicação antes do meu atendimento, dar a medicação por conta da escola, por conta da questão de concentração mesmo, né? Mas no atendimento, não. Então, assim, eu acho que as pessoas desconhecem o trabalho, né? Agora que está sendo feita uma divulgação maior de como é feito o trabalho, do porquê, de como acontece. Existe também essa questão da confusão, que eu falei lá no início, achando que o psicopedagogo é para uma aula de reforço. E existem algumas pessoas que realmente atuam nessa linha, né? É igual quando fala do psicopedagogo para atendimento domiciliar. Eu não acho bacana. Eu acho que você tem que ter o seu espaço de atendimento, que seja o mais simples possível, mas que você seja o seu espaço de trabalho. Se você atende na casa da criança, você vai ser confundida com uma professora particular. Não estou desmerecendo o trabalho, mas é porque realmente confunde. Eu, particularmente, não dou aula particular. Todo mundo, às vezes, me pergunta, Vanessa, dá aula particular? Não, porque se eu começar a dar aula particular, eu não vou conseguir fazer o trabalho psicopedagógico, né? Então, sem fazer, as pessoas já confundem, imagina fazendo. Né? Então, existe esse desconhecimento mesmo das pessoas, a falta de informação. O que você faz? Às vezes, o meu esposo até fala comigo assim, eu estudei minha vida inteira, nunca soube que tinha orientador, coordenador, psicopedagogo, isso para mim não existe. Era só o diretor, não sei nem o que faz. Quando a gente começou a namorar, que ele foi saber qual era uma função de orientador. Nunca fui. Mas hoje em dia também são poucas as escolas que têm tudo separado, né? O coordenador acaba acumulando as duas funções, e aí os atendimentos acabam se perdendo. Mas a gente tem esse embate aí por conta dessa falta de informação e da procura de algo que resolva rápido. Terapia nunca é rápido, né? Demanda um tempo. E assim, um mês já é muita coisa, imagina um ano letivo, que é o que geralmente é o prazo que eu me dou quando uma criança tem uma dificuldade de aprendizagem. Não gosto de atuar com uma criança por mais que um ano letivo, a não ser que ela tenha algum tipo de diagnóstico realmente. Por exemplo, no consultório eu tenho crianças com TDAH e crianças autistas. Então, crianças autistas geralmente demandam um tempo maior, né? Eu gosto de fazer essas terapias em um ano letivo, que é, se a criança, né, não tiver nenhum atraso cognitivo, é o suficiente para ela ter a sua autonomia. Você falou lá no começo que, né, atuou na escola e tal, como psicopedagoga. Eu estou imaginando aqui, imagina, né, uma psicopedagoga, uma orientadora e uma supervisora compondo um trio numa escola. Ia ser um sonho, ia ser perfeito, porque ia ficar tudo muito bem determinado, né? E seria um amparo para essas crianças, né? Hoje na rede pública, na escola em geral, nas escolas em geral, tá muito complexa a relação escola-família, enfim, mas seria um sonho. Sim. É sonho mesmo. São poucas, a gente tem nas instituições particulares, são poucas que tem, na pública, então não tem mesmo. Não. E hoje nem há mais a diferenciação na pública da supervisora com orientadora. Hoje é especialista, né? Então, você faz a função no geral.
não tem mais essa divisão. Mas um pedagogo formado em licenciatura, né, plena hoje, ele tem condições de afirmar com toda a segurança ali que o aluno ele tem dislexia ou ele tem TDAH, só com aquelas observações, porque às vezes as regentes chegam na sala, ah, esse menino tem isso assim, assim. Será também que isso não é o motivo de os médicos falarem que a gente também já está querendo que os alunos sejam medicados? O que você acha disso? A gente tem condições? Nós não temos condições. Dislexia, então, nem pensar, que é um dos diagnósticos, eu acho, mais difíceis de dar, né? Porque tem muitas frentes, tem a desortografia, descalculia, disgrafia. Então, assim, não dá mesmo para a gente poder olhar. A gente pode perceber alguns sintomas. E aí a gente tem que se policiar, porque às vezes a gente faz um relatório muito tendencioso, né? E aí esse relatório tendencioso, ele vai para essa hipótese, né? Eu peguei um relatório no início desse ano, muito engraçado. Em março, a criança lia, conhecia as sílabas e estava lendo palavras simples, nananã. 3 meses depois que foi fazer um relatório para ir para o neurologista, a criança não reconhecia nem as letras. Eu falei, uai, mas em março a criança estava lendo palavras simples. Agora, em junho, ela não está conhecendo nem as letras, tem alguma coisa errada aí, né? Então, assim, falei, uai. Eu até olhei, falei, não, deixa eu ver se é a mesma data, se é do mesmo ano, porque eu não estou entendendo. E foi isso. Falei assim, gente, não pode. É muito sério, né? Falar que uma criança tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a criança é disléxica, que a criança é autista, que agora a moda também é falar que a criança é autista, né? A criança tem dificuldade de socialização, tudo é autista. Eu acho que antes da gente falar qualquer tipo de diagnóstico não, de falar sobre sintomas com a família, né? Que a gente tem que ter muito tato, às vezes, até para fazer algum encaminhamento, principalmente na escola, a gente tem que ouvir dessa família como essa criança está, porque você vai percebendo uma modificação comportamental, a modificação da aprendizagem, que alguma coisa não está como a criança era antes. Então, eu tenho percebido que a criança está assim, assim, assim. Ah, isso aqui. A criança está com problema familiar. Ela vai ter uma questão de falta de atenção. A criança está com uma chegada de um neném. Vai ter falta de atenção. Ganhou um animal. Vai ter por causa da euforia. Né? Conhecer muito bem as faixas etárias de desenvolvimento das crianças. Aquilo ali é o nosso parâmetro. Né? Então, assim, algumas crianças vão seguir aquele parâmetro, outras não. Mas aí vai ter a questão do ambiente, se a criança é estimulada ou não. A data de corte, nossa mãe, a data de corte é uma coisa assim, para alfabetização, então, que é o desespero das famílias, que a criança está lá no primeiro ano, não está lendo, está com dificuldade. Não é um transtorno de aprendizagem, a gente percebe que é realmente uma questão cognitiva, né, de uma maturação cognitiva, não é um déficit. Então, esse olhar a gente precisa estar muito atento. E aí, quando a gente desconhece, a gente começa a ler as coisas na internet ou lembra de alguns sintomas. Ah, o fulano, eu acho que ele tem isso. Olha só como é que ele é agitado. Ah, ele tem TDAH, esse menino não para. E existem algumas fases da criança que a criança realmente é muito agitada. Né? Então, tudo isso a gente precisa de estar muito atento, mas a gente não tem, nem nós, né, no consultório, não podemos, de forma alguma, diagnosticar uma criança. Antes, quando eu cheguei na escola, eu sempre falava, eu falava com as meninas, vamos fazer encaminhamento psicológico, passa pelo psicólogo, depois vai para o médico, vamos fazer o caminho correto. Então, já é mais um campo que você abriu os meus olhos. A gente, dependendo do caso, ou talvez todos os casos, podem ser encaminhados para você, para o psicopedagogo, não necessariamente diretamente para o médico, para ele não fazer o que a gente falou lá atrás, de já estar medicando o menino e não estar investigando o que está acontecendo. Eu tenho um caso no consultório hoje de agora já é uma adulta, né, que ela está com 21 anos, de um TDAH severo. Ela foi reprovada 2 vezes, sempre tomou medicação a vida inteira. A medicação não fez com que ela não fosse reprovada na escola. E aí ela fez fono quando criança
E aí, depois, tem 2 anos, é o segundo ano que ela está comigo, porque ela está fazendo cursinho e tudo mais. Aí ela nunca tinha conhecido a terapia. E aí procurou saber e alguém tinha falado sobre o meu trabalho e ela foi conhecer. E aí a gente conversando e eu fui relatando algumas coisas. Fui fazendo alguns testes com ela, falei, olha, isso pode acontecer com você, trazendo sempre a vida dela, né, o cotidiano e tal. Ela, nossa, eu tinha que ter descoberto isso antes. Porque é como se a medicação dela não tivesse adiantado, porque a medicação não vai trabalhar a habilidade dela. Vai Sim. conter. E por como ela tem um TDAH severo, muito agitada, as mãos, né, as pernas, então muito ansiosa, ela não conseguia, né? E hoje, graças a Deus, ela está sem medicação. Ela tirou, está desmamando, né? Faz um mês. Eu estou Que muito feliz legal. dela conseguir. E ela é uma jovem que ela se entregou realmente ao tratamento, né? Porque a gente percebe que quanto mais velho, mais resistente. E aí, quando faz várias tentativas, né, de profissionais, chega numa determinada idade que eles pensam que não adianta. E tem algumas coisas que são muito repetitivas, né? E foi o que eu falava para você precisa de exercitar coisas muito repetitivas, a questão da escrita, para você sempre não deixar de lembrar os seus afazeres e tudo mais. E aí você percebe, poxa, ela tomou remédio a vida inteira e não resolveu o problema dela. Mas ela buscou por quê? Como ela quer ir para a área de saúde, as pessoas acham que ela não vai dar conta. Tá. Então, ela procurou porque eu preciso de trabalhar as minhas habilidades, porque trabalhar com a área de saúde é muito sério. Então, se eu Sim. esqueço uma coisa ou outra, né? Então, isso o remédio não está me ajudando. Então, foi muito interessante o trabalho com ela. Então, assim, a gente precisa de ficar realmente muito atento e saber os encaminhamentos que a gente faz. Né? É Sim. claro que se a criança tiver um problema comportamental, ela vai direto para o psicólogo, né? Mas não necessariamente. E deixa o psicólogo fazer o encaminhamento para o neurologista. Né? Não Sim. que a escola não possa fazer, ela pode fazer também. Ela pode dar sugestão para a família de todos os profissionais e a família escolhe. Né? E aí sempre orientar a família, olha, esse profissional vai trabalhar com isso, esse com isso, então, para poder realmente ver como que vai ser feito o trabalho, né, com esse sujeito. Vanessa, vários são os fatores para o fracasso escolar, né? E alguns neurologistas, eles dizem, né, que a escola quer que o aluno seja diagnosticado, medicado, para dar o sossego, igual a gente falou no início da nossa conversa. Você acha que alguns professores atribuem esse fracasso a possíveis problemas neurológicos da criança, desconsiderando o fato que o responsável pelo problema pode ser o agente que ensina, no caso, o próprio professor? Sim, concordo. É muito perceptível, né, na questão do diagnóstico, né? Se a criança tem, ela já vai ser rotulada. E qualquer tipo de desempenho dela que for comprometido, já está justificado porque a criança tem um transtorno. Sim. Né? E aí você começa a perceber, tá, a criança que tem o transtorno teve um desempenho comprometido, mas 10 também tiveram. De quem que é o problema? Aí eles vão jogar para a família, que não acompanha. Né? Porque existe essa resistência de rever a prática, dessa sensibilidade. Né? No dia que eu descobri, fazendo um estudo, que numa sala de aula só 30% das crianças conseguem se manter concentradas durante os 40 minutos e os outros 70% não conseguem, falei, a gente está mais ou menos enrolado. Porque o professor ele justifica o mau desempenho nos 30% que tem o diagnóstico, né? E o restante não vai. E o pior, aquele aluno que é quieto, mas que não consegue aprender nada. E o professor não consegue chegar, se aproximar, ele não consegue perceber. Você vai na escola, às vezes, né? Você chega, o professor, às vezes, se surpreende, ou a coordenação, ué, mas essa criança, tá? Porque às vezes a família procura sem ter o encaminhamento da escola, é porque ela percebe que tem alguma coisa acontecendo. Eu estou aqui porque essa criança apresentou essa dificuldade, eu queria saber se vocês observam
Nossa, mas essa criança é ótima, ela é quieta, não dá trabalho, não sei o quê. As crianças apáticas são as que mais sofrem. Porque a agitada, ela está chamando a atenção do professor. Mas aquela criança apática, dificilmente o professor vai detectar a dificuldade. Só se ele tiver muito atento. Muito atento. Né? Então, assim, a questão do sucesso e do fracasso está muito ligada às nossas propostas pedagógicas e às nossas metodologias. Muito mais do que os transtornos, porque os transtornos não impedem as crianças de aprender. E eles têm outras habilidades que podem ser aproveitadas na sala de aula. Né? Então, assim, não quer dizer, às vezes eu recebo, né, alguns pacientes, mas é porque eu tenho TDAH mesmo, então eu sou assim. Falei, não. Seu TDAH não vai te impedir de fazer as coisas que você gosta. Você não tem uma deficiência cognitiva. Você pensa, você lê, você escreve, você você dialoga com as pessoas. Você tem uma dificuldade pontual, que às vezes é a sua agitação, às vezes é a sua distração, às vezes é a sua desatenção, mas nada disso te impede de viver, te impede de aprender. E aí as pessoas querem sempre justificar. Eu falo que alguns pais gostam de usar o diagnóstico como a bengalinha da criança, né? E não sabem o quanto isso prejudica. O quanto prejudica, é como se a criança fosse incapaz. E ela não é. Então eu vejo que realmente esse sucesso e o fracasso, ele depende muito dessa nossa metodologia, do que a gente acredita sobre a educação. Né? Eu falo que nós, profissionais da área de educação, né, porque a psicopedagogia ela vem da área de educação, a gente precisa ter também a escolha, né? Não adianta um professor estar numa escola que ele não se identifica com ela, porque ele vai estar infeliz, não vai fazer um bom trabalho e não vai conseguir transmitir para aquelas crianças aquilo que de fato ele precisa. Assim como algumas crianças não cabem em determinadas metodologias de escola. Eu sempre falei, a melhor escola para o seu filho não é a melhor escola, às vezes, que está na mídia, que tem o maior índice de aprovação, etc. e tal. A melhor escola para o seu filho é aquela que ele se sente acolhido, que ele se adapta e que ele é feliz de ir para esse ambiente e que ele aprende. Né? Porque o vestibular é uma questão do esforço dele. É claro que se uma escola tem essa proposta, facilita, mas não quer dizer que o aluno vai ser aprovado, porque depende do querer dele, depende do desejo. Né? Então, eu sempre falo muito isso, essa questão escolar. Né? Então, qual é a melhor escola? O pai sempre quer o melhor para o seu filho. E, às vezes, com o professor também, ele quer dar aula numa escola de nome, né, para ser realizado profissionalmente. Mas se você não conhecer a metodologia e o regimento dessa escola, a proposta pedagógica, não adianta. Você leu ali, não concorda, nem seja contratado. Você tem o direito de escolher. Senão você vai acabar. A gente já se vende, né? Porque a gente precisa receber, mas se vender muito mais, né, por uma coisa que não vai valer a pena. Eu acho que o profissional ele sabe qual é a sua característica. Tem professor que gosta da escola pública e faz um excelente trabalho. Tem professor que gosta da escola particular, né? Então, assim, e tem aqueles professores que também trabalham na escola pública só porque não tem aquela cobrança direta. A cobrança existe, ela não é direta, né? Mas a gente tem que saber qual é o nosso lugar e a nossa responsabilidade enquanto educador. Porque se a gente não mudar essa mentalidade, enquanto a gente sempre jogar para o outro, que a culpa é do outro, que a culpa é do outro, a gente não vai conseguir convencer a sociedade e nem vai conseguir ter o valor que a gente merece. Eu acho que é Sim. muito isso. Então, no caso, é o que eu sempre falo, né? Nossa, como eu falo, inovação, mudança de prática, de metodologia. Isso é muito difícil você, aquela pessoa que já tem aquela experiência, mudar, é Uhum, muito difícil. Você muito. não tem sucesso. Nossa, é muito E, raro, né? e quantos cursos os gestores fazem. E aí você pensa na hora, nossa, aquele meu professor é que tinha que estar aqui. Porque, Sim. querendo ou não, a gente é tocado de uma forma. A gente vai transmitir da melhor forma possível, mas nem sempre a gente vai conseguir transmitir aquilo que a gente aprendeu. Né? Então, assim, estudo é fundamental. Não Sim. dá para não estudar aquela coisa daquele planejamento mal feito, de repetir planejamento com as turmas.
Não, você pode ter um planejamento, ser professor daquela série, mas você precisa de inovar porque a turma não é a mesma. Isso é muito importante, né? E o nosso valor, ele vem daí, enquanto profissional mesmo. Eu tenho eu trabalhei numa escola uma vez, por 8 anos, e o meu patrão, ele não valorizava a pedagogia. Tanto é que hoje na escola não tem pedagogo mais. É só Nossa, professor de licenciaturas de Fundamental 2 e médio que assumem isso, né? E aí, quando eu resolvi sair, ele falou para mim, eu não sei se você vai conseguir alcançar esse voo que você acha, porque as pessoas não valorizam esse tipo de trabalho. Falei, olha, se não valorizassem, você tinha um problema na sua escola com a minha forma de trabalho. Porém, eu acredito no meu potencial enquanto profissional e eu vou fazer o meu nome. Era uma escola que eu tinha muito medo de sair, porque era muito, a minha vida toda foi lá, né? Eu falo que tudo que eu aprendi de certo e errado de educação foi lá. E aí eu saí, hoje ele já mudou assim um pouco da visão, né? Mas essa desvalorização, porque a gente às vezes fica com esse vitimismo do professor, dessa desvalorização, da remuneração. Aí eu falo assim, gente, a gente fez pedagogia sabendo que ia ganhar pouco, que não tem como, que é um investimento a longo prazo, que é árduo, que trabalha muito. Ninguém foi sem saber. é Existem algumas verdade. pessoas que foram por falta de opção, existe também, né? Mas a gente precisa se descobrir. Então não adianta, senão a gente não vai fazer um bom trabalho, a gente não vai evoluir. E a criança dentro da escola é nossa responsabilidade. Isso é um fato. No meu consultório, a criança, a partir do momento que ela entra ali para 1 hora de atendimento, ela é minha responsabilidade. A gente tem que encarar isso, por mais difícil que seja, né? Ser de fato profissional. A gente não é pai, a gente não é mãe de aluno, que às vezes tem aquela sensibilidade tão excessiva que vira pai e mãe de aluno. Não, a gente não é pai, a gente não é mãe, não é conselheiro, não é amigo. Nossa, uma vez que eu fui falar isso com os alunos, que o professor não era amigo, eles falaram assim, não, falei, gente, vocês já viram, amigo é gente da idade de vocês. O professor tem a idade da mãe ou do pai. O pai e a mãe é amigo? Então, não vamos confundir, né? Vamos ser mais profissionais. Eu acho que isso é fundamental. E estudar, gente, estuda. Tem que estudar. É isso mesmo. E sair do, falando assim, né, português claro, do arroz com feijão, né? Isso me incomoda demais. Só porque eu falo hoje a criança, ela não consegue ficar ali. A gente, eu lembro quando eu era criança, eu achava um tédio aquela mulher ali a professora falando, eu assim, nossa, depois do recreio, então, eu falei, gente, vamos usar mais vídeos. Eu lembro, eu falo muito com elas a questão do planeta Terra. Quando eu era criança, eu achava que a gente ficava dentro da Terra, não era na superfície. Eu fui aprender isso, eu já devia estar o quê? Lá depois do 6º ano, isso é uma vergonha. Por quê? Nunca vi um vídeo ou uma imagem que fosse uma maquete. Na minha época não tinha as maquetes que pedem hoje. Então, assim, tem que inovar para a criança também, ela ter interesse naquilo ali, Exatamente. né? Trazer a criança para a sala de aula, despertar a Sim, curiosidade dela. Se a gente não despertar a curiosidade, vai ser só mais uma aula. com certeza, com certeza. Nossa, Vanessa, foi ótimo. A hora passou, a Que gente nem bom, viu. que Muito bom. conhecimento, eu acho que os alunos vão adorar, né? Foi uma fonte, um enriquecimento assim maravilhoso. Você é uma profissional fenomenal. E eu Obrigada. não quero perder o contato contigo, não. Quando precisar, estou às ordens. Né? E assim, e quem sabe, né, os alunos vendo a sua experiência para o futuro, eles já almejem ser, né, um profissional da área da psicopedagogia, não é Sim, com mesmo? certeza, com certeza. Não, então, assim, eu te agradeço imensamente a sua disposição, a sua disponibilidade em estar nos passando as suas experiências. Foi muito bom estar aqui contigo nesse tempo, muito proveitoso, tá? Eu agradeço também a oportunidade, espero, né, ter contribuído aí com um pouquinho da minha experiência, que eu tenha esclarecido um pouco mais sobre a área da psicopedagogia.
e para que a gente possa ir caminhando junto, né? Porque eu acho que é isso que a gente precisa fazer, essa troca mesmo de experiências, essa prática de saber como é, porque quando a gente está na graduação é tudo tão novo, é tanta coisa que a gente vê, tantas possibilidades, e a gente fica, para qual caminho eu vou seguir? Né, em que eu vou investir, e aí pensar nas suas habilidades mesmo, né? Eu gosto mesmo de sala de aula, eu quero investir numa gestão, eu gosto de trabalhar com aluno, então saber um pouco de cada área é importante para você também se identificar dentro da sua habilidade, isso é muito bom. Então eu quero agradecer também, espero que vocês aproveitem aí um pouquinho dessa fala. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Então, muito obrigada, um forte abraço para você. Para você também, tá? Juliana, estou à disposição, tá bom? Para qualquer coisa, qualquer dúvida depois. Tá joia? Tchauzinho. Tchau.